Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um De Olho no Green. Hoje, referente aos jogos do dia 19, quarta-feira. Esses dias a gente teve um De Olho no Green somente com o mercado de over, né? E dessa vez nós teremos somente o mercado de match odds. Para quem não conhece, o mercado de match odds é o resultado final, quem vai ganhar, se é o time da casa, se é o time visitante, se o jogo vai finalizar empatado, beleza? Geralmente a gente chama aí de back, né? O back, na verdade, ele é a favor, mas nós meio que mudamos o conceito de back aqui. Não totalmente, porque tu tá entrando a favor de um time, mas quando a gente entra lá, por exemplo, no mercado de over, a gente não fala back over, né? A gente só fala apenas over. E já no match odds a gente fala, né? Back home, back away, back empate, né? Geralmente não falo back draw. O home e o away são em inglês. O draw a gente fala empate. Mas, em resumo, vamos então para a tela mostrar um pouquinho dos jogos que nós teremos nessa quarta-feira. Né? Teremos aí joguinhos pela tarde, joguinhos pela noite, jogos da Europa, jogos do Egito, Brasileirão, aliás, Brasileirão, Série B, também tem um jogo do Botafogo aí para finalizar e já mostro para vocês qual a nossa análise para essa partida, beleza? Os botafoguenses aí estão muito felizes com essa sequência muito boa do Botafogo. Já os adversários, né, estão alguns até estão cedendo, né? Estão com compaixão aí do Botafogo, há tantos anos sem vencer, né? Sem ter um título, eles estão aí até, pô, tadinho do Botafogo, deixa vencer, né? Outros já não estão aceitando tanto, né? O Palmeiras não está numa boa fase, depois da data FIFA ali teve uma queda de rendimento bem grande, né? O Botafogo está passando por cima aí de vários times grandes brasileiros, então isso vai criando um clima bem legal e engraçado até entre os botafoguenses e os adversários, né? Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar aqui da nossa análise, então. Ferencváros contra o Klaksvik, né? Jogo aí de volta, né? Válido pela Liga dos Campeões, essa fase de qualificação, eu chamo de fase preliminar, certo? Nós temos um Ferencváros, cara, que ficou no 0-0 no jogo de ida, mas eu acompanhei esse jogo, nós estávamos em live, inclusive. Tomamos head nesse jogo, tá? Tomamos head, porque o Ferencváros jogou muita bola, mas jogou demais, assim, ó. Chegou como favorito na partida, jogou como favorito, teve boas oportunidades, mas, pô, tava jogando fora, né? O adversário, eu sempre falo que o time da casa em casa, ele joga com mais de 11 jogadores, né? Ele tem ali a torcida, que seria o 12º jogador, que, cara, é um dos mais importantes dentro de campo, né? Então, aquilo talvez tenha sido um ponto favorável ao time da casa no jogo de ida. Mas agora nós estamos na casa do Ferencváros, né? O Ferencváros que dominou o jogo de ida fora de casa, agora tem o apoio da sua torcida, tem aquele 12º jogador. Então eu vejo um cenário em que o Ferencváros venha na mesma pegada do jogo de ida, porém agora com facilidade, né? Com mais facilidade, com menos trabalho do que teve no jogo de ida. E por isso nós vamos recomendar aqui um back Ferencváros. É um jogo que não dá pra gente analisar muito o histórico, né? Se a gente for pegar histórico, pô, o time visitante é lá, eu acho que das Ilhas Faroé, Irlanda do Norte. É Ilhas Faroé. Lá da Ilhas Faroé, pô, tem jogos aí de 7-1. Mas, pô, são jogos do campeonato. Se você for pegar aqui o Ferencváros, mas tem algumas derrotas ali, né? Tipo, se for ver mesmo a sequência, o Ferencváros não tá tão bem quanto o adversário. Mas o que é uma competição da Hungria, que é o jogo é o time do Ferencváros lá, a competição do Ferencváros, contra um time da Ilhas Faroé. Eu vejo a Hungria, claro, não é uma Premier League, mas eu vejo superior à Ilhas Faroé. E assim a gente vai analisando. Mas, principalmente, o jogo de ida é o que me chama a atenção. Vou abrir aqui para vocês, para a gente ver as estatísticas do jogo de ida. A gente pode ver um domínio total do Ferencváros. Aqui, a linha vermelha ela é favorável ao Ferencváros. Ou melhor, a linha vermelha é o time que teve mais estatísticas naquele determinado chute a gol, posse de bola, enfim. Né? E a gente pode ver, cara, o Ferencváros finalizou aí com mais de 160 ataques perigosos. Ou seja, ele teve quase 2 ataques perigosos por minuto. Isso é uma média muito boa num jogo.
né? Ele teve aí 10 tentativas de gol, certo? 4 finalizações no gol, 6 para fora, mantendo posse de bola, sendo mais ofensivo. O adversário teve uma finalização no gol. Então eu vejo sim um Ferencváros superior para essa partida, principalmente jogando em casa, e por isso esse back Ferencváros, beleza? Próximo jogo aqui nós temos Al-Ahly. E aí, pô, o Al-Ahly tá amassando tudo e todos que vê pela frente nessa temporada, tanto em casa quanto fora, tá numa sequência absurda. A gente pode ver aqui, venceu todos, simplesmente todos os últimos 10 jogos, certo? Então, cara, a sequência tá absurda, principalmente em casa, Meteu 4-1 no Zamalek, que é um bom time no Egito, né, na Premier League do Egito. Nós temos um adversário aqui. Nós temos um adversário aqui que, dos últimos 10 jogos, venceu apenas um, porque esse daqui ficou empatado no tempo regulamentar, que é o que importa pra gente. Então ele venceu apenas um dos últimos 9 jogos. Ou melhor, ele perdeu todos. Não perdeu todos, né? Mas a última vitória dele foi há 10 jogos, para resumir, certo? E a sequência de derrotas aqui é surpreendente, né? Muitos jogos, inclusive, por 1-0 apenas, certo? Eu não vou arriscar em over nesse jogo. E o back, o Ferencváros, já tô o Ferencváros de novo. O back Al-Ahly aqui, ele tá pagando bem pouco. Por quê? Porque é um time superior, super favorito, contra um time péssimo, né, que não tá fazendo um bom campeonato, não está numa boa sequência. O histórico entre eles é 100% favorável ao Al-Ahly, né? Desde 2009 aqui, o Al-Ahly só vence o time visitante, né? O Al-Ahly jogando em casa. Lá em 2009 que teve um empatezinho de 1-1. Então, para esse jogo, não tem outro mercado a não ser um back Al-Ahly. Como o back Al-Ahly no jogo todo está com uma odd baixa, eu vou arriscar aqui, talvez seja o risco do dia, num back Al-Ahly no HT. Eu ainda acho que não é o risco do dia, tá? Ainda acho que dentre os 4 jogos que nós separamos, tem um joguinho ou outro aí que tem um risco maior. Por quê? O Al-Ahly está com uma característica muito boa, não só da sua sequência de vitórias, mas também da parte ofensiva. Estou gostando muito dos jogos do Al-Ahly. Contra o Pirâmide, não, o Zamalek, por exemplo, a gente pode abrir aqui o jogo, acho que foram 3 gols do Al-Ahly no primeiro tempo. O Al-Ahly finalizou o primeiro tempo com 3-0, sendo que era contra um time considerado bom no campeonato, considerado um dos melhores também, junto do Al-Ahly, junto do Pirâmides, no campeonato egípcio. E ainda assim, o Al-Ahly meteu 3-0 no primeiro tempo. Então eu vejo um cenário parecido, né? O Al-Ahly vai jogar contra um time agora até inferior do que o Zamalek, e a tendência é que a gente tenha um Al-Ahly ainda mais superior, né? E com certeza eu não vou arriscar muito em mercado de gols, mas eu acredito muito que um back no primeiro tempo a gente consegue buscar nesse jogo do Al-Ahly. Fechou? Próximo jogo aqui, back Al-Ahly então no HT, tome muito cuidado, né? No primeiro tempo. A odd ela é diferente do jogo todo. Lá no primeiro tempo vai estar em torno de 1.5, dependendo do momento que você pegar. Jogo do Novo Horizontino e Londrina. Talvez eu possa colocar esse como risco do dia. Entre esse do Al-Ahly e esse do Novo Horizontino, eu acho que o Novo Horizontino é Série B, talvez seja um pouco mais arriscado. Apesar de que nós temos um Novo Horizontino que assume, né, a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, Série B. Pode chegar, caso vença a partida, pode chegar até a 3ª posição. Claro que vai depender muito do resultado ali dos adversários. Mas nós temos um Londrina que ocupa aí a antepenúltima posição do campeonato. Está na zona de rebaixamento, né? Cara, pode sair? Pode, da zona de rebaixamento. Mas está jogando fora de casa, em que fora de casa é o último colocado no campeonato. Com a sequência fora de casa, ele tem 9 jogos e 7 derrotas, um empate e uma vitória, certo? Então, jogando fora, ele tem a pior campanha do campeonato Série B até aqui. E o time do Novo Horizontino não é um dos melhores em casa, né? Não é um dos melhores do campeonato, mas, pô, comparando com um adversário que tem a pior campanha fora de casa, um adversário que não tem uma posição muito favorável na tabela, que não tem uma boa sequência de jogos, Novo Horizontino vai jogar em casa, né? Eu digo que é o risco do dia porque nós temos muita coisa contra o adversário fora de casa
mas não temos tanta coisa a favor do Novo Horizontino. Nós temos odd a favor, que mostra o favoritismo, nós temos a posição no campeonato que mostra o favoritismo, mas a sequência do Novo Horizontino em casa me deixa com o pé atrás. Então, quando me deixa com o pé atrás, eu digo que é o risco do dia. Acho que esse jogo do Novo Horizontino é o único que me deixa com esse pezinho atrás, né? Mas ainda assim vejo valor e acredito ser um bom jogo, principalmente pela péssima fase do Londrina, beleza? Joguinho aí talvez de poucos gols, seja 1-0, seja 2-0 Novo Horizontino, mas eu acredito aí nesse back home, back Novo Horizontino, beleza? Considerando aí o risco do dia. E para finalizar, nós temos Botafogo e Patronato. Aí talvez o jogo mais esperado desta quarta-feira. Botafogo venceu por 2-0 no jogo de ida, fora de casa, né? Fora de casa. Vou dizer que em estatísticas não foi dos melhores, mas já é uma característica do Botafogo, né? Até contra o jogo do Grêmio foi o mesmo resultado de 2-0, mas se for ver as estatísticas, o Grêmio foi muito superior, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo a gente pôde ver um equilíbrio entre as equipes, mas o Botafogo soube aproveitar mais as oportunidades e tá sendo assim, diante de várias equipes, ele tem essa característica, sendo fora, sendo em casa. Claro que fora de casa essa característica ela é mais forte, de não segurar muito o posse de bola e aproveitar os melhores momentos para ter uma chance de gol e a chance de gol acaba virando gol. Tanto que o Botafogo não tem muitas finalizações a gol, por exemplo, em seus jogos. Quando você vai ver lá, ele finaliza a partida com 3, 4 finalizações no gol, sendo que 2 gols saíram. Então, o aproveitamento do Botafogo está sendo muito bom. E para esse jogo, venceu o jogo de ida por 2-0 e vai jogar em casa, com o apoio da torcida no Newton Santos. Acredito que a torcida vai em peso, até porque, vencendo essa partida, ele vai aí diretamente para as oitavas. Então, passa de fase aí na Sul-Americana. É mais um campeonato aí favorável para o Botafogo, porque vem dominando no Campeonato Brasileiro, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, mas tem a chance aí de prosseguir, né, na Sul-Americana, e eu acredito que tem boas chances, tá? Apesar de que a Sul-Americana é difícil, tem bons times ainda disputando, mas eu acredito que o Botafogo, nessa sequência que tem, nessa fase que está vivendo o Botafogo, pode ser um favorito e se der certo, pode chegar na final. Beleza? Mas vamos ao resultado então desse jogo, o resultado esperado desse jogo, na minha opinião, é um back Botafogo, tá com uma odd de favorito, mas tá com uma odd boa. Não vou arriscar tanto no mercado de gols, talvez ali você pode buscar um over 1,5, que está sendo um padrão, inclusive, do Botafogo, pode, mas eu acredito que vai depender muito de como foi o seu dia, de como também está sendo a partida, como é o último jogo do dia, dependendo se você já tiver, né, bons resultados na quarta-feira, eu aconselho pegar apenas o back Botafogo, tá tranquilo. Mas tá sendo um padrão nos jogos do Botafogo, o over em IFT, 2 gols na partida, né? Principalmente o segundo tempo do Botafogo, ele é mais eficiente, tem mais chances de gols e acaba conseguindo aproveitar, né? Tanto que eu vou abrir aqui para vocês, ó, contra o Red Bull Bragantino, 0-0 primeiro tempo, 2 gols no segundo. Jogo contra o Patronato, né? Jogo de ida, 0-0 primeiro tempo, dois gols aí no segundo tempo. Jogo contra o Grêmio, 0-0 no primeiro tempo, claro que teve um gol anulado, mas foi 0-0 no primeiro tempo, 2 gols no segundo. Vamos ver aqui, jogo contra o Vasco, 0-0 no primeiro tempo, 2 gols no segundo. Ou seja, todos os últimos 4 jogos do Botafogo tiveram 2 gols na partida, porém os 2 gols foram apenas no segundo tempo. Então talvez, se você quiser buscar algo próximo disso, né, talvez até um golzinho no primeiro tempo, aliás, no segundo tempo, se sair o 0-0 ali na primeira etapa e o jogo tiver interessante, dependendo da odd, dá para buscar apenas um gol, ou se você já tiver, né, com uma gordurinha aí de lucro no dia, dá para buscar até um over 1,5 com uma odd excelente, beleza? Mas nossa análise no pré-live aqui é back Botafogo, não dá para negar. A sequência do Botafogo, principalmente em casa, é muito boa, e o Patronato fora de casa não é dos melhores, além de ter perdido o jogo de ida, né? Eu acredito que agora, fora de casa, não vai ter chance, beleza? Recapitulando então, nosso dia quarta-feira, nossas análises aí, Ferencváros, back Ferencváros, vitória do time da casa, Al-Ahly contra o Aras, back Al-Ahly no primeiro tempo, tá? Não se esqueça, não é no jogo todo. Novo Horizontino contra o Londrina, back Novo Horizontino, vitória do time da casa.
e Botafogo contra o Patronato Beck Botafogo. Como eu falei, um mercado ali, aliás, um dia, né, apenas de mercados de match odds a favor dos times da casa. A diferença é que o Al-Ahly é no primeiro tempo, o restante é no jogo todo, beleza? Pessoal, esses foram os jogos, essas são as nossas análises aí para quarta-feira, dia 19. Espero que vocês tenham um dia muito positivo e peço que vocês deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Se você estiver assistindo aí esse De Olho no Green na terça-feira à noite, amanhã, quarta-feira, nós temos live 12h55 aqui no canal. Então se inscreve aí para acompanhar o nosso conteúdo, beleza? E espero você amanhã novamente em mais um De Olho no Green. Não se esqueça, no link da descrição tem a Sala Pro e aqui no De Olho no Green você tem aí 3, 5, no máximo aí análises, jogos para você, e na Sala Pro você tem 10 sinais, 10 tips no mínimo, fora grupo VIP com análise ao vivo, fora curso básico, fora todo o nosso suporte, e você pode alavancar ainda mais os seus ganhos nesse mercado, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal e nos vemos amanhã em mais um De Olho no Green. Valeu!